Recebemos agora neste jornal Rui Mergulhão Mendes, é analista comportamental e vamos recebê-lo no âmbito precisamente deste debate. Vimos aqui uma síntese. Rui Mergulhão Mendes, muito boa tarde, seja bem-vindo. Vimos aqui uma síntese deste debate, colocou Luís Marques Mendes e António José Seguro frente a frente, dois dos mais experientes candidatos presidenciais. É verdade, e eventualmente os dois que poderiam estar numa posição de superioridade, tendo em conta que representam os partidos com maior dimensão dos espectros políticos dos últimos 50 anos, agora com a intermissão do Chega, mas acho que aparecem nesta corrida a Belém numa posição fragilizada. E isso é patente depois em toda a comunicação. Nós, quando estamos numa posição de superioridade, somos muito mais tolerantes ao risco e o nosso foco é: se isto correr bem, o que é que eu vou ganhar com isto? E se estivermos numa situação de inferioridade, o nosso pensamento é o inverso, é: se isto correr mal, o que é que nós perdemos com isto? E somos muito menos tolerantes ao risco. E essa tolerância ao risco acho que é patente nesta comunicação, tanto de um como do outro, e dar aqui uma nota prévia. Esta nota introdutória, não é? A este debate. Temos agora já esta fotografia que o Rui escolheu, uma imagem, é um frame, imagem vídeo, mas enfim, retirada do debate de ontem. O que é que está representado aqui? Eu acho que está representada uma sintonia muito grande entre os dois, uma ligação. Acho que aqui, de facto, os neurónios de espelho funcionaram na perfeição e eles tentaram se ajustar muito um relativamente ao outro. Eu estava aqui a contar, não sei quantos momentos Marques Mendes tomou da palavra a iniciar os discursos, mas eu contei aqui 7 momentos onde ele diz sempre: eu estou de acordo com António José Seguro, nós somos convergentes neste ponto, isto é um ponto que nos une, numa tentativa muito de ligação àquilo que é o discurso do António José Seguro, que não deixa de ser, de certa maneira, estranho. Quando se procura essa ligação, o que é que se pretende exatamente? Há uma estratégia? Pode ser, de facto, há uma estratégia. Tudo isto, todo o nosso comportamento, todo o nosso processo cognitivo vai atrás daquilo que nós evidenciamos e que nós procuramos a cada momento para conseguirmos ter um melhor resultado daquilo que pretendemos. Eu julgo que houve aqui uma tentativa quase de um debate amigável, não houve crispação no debate. Foi talvez o debate onde se discutiram mais interesses em vez de posições. Não se viu aqui muito: eu sou a favor disto, eu quero isto, eu defendo aquilo, eu não vou tolerar isto. Não. Defenderam-se mais os interesses, bom para o eleitorado, bom para quem escolhe, porque tem base para discussão. Agora, de facto, não é comum haver tanta convergência de um candidato a dizer que está de acordo com o outro. Mas aconteceu da parte do Marques Mendes para António José Seguro. Sendo que vem de famílias políticas diversas. Um apoiado pelo Partido Socialista, o outro apoiado pelo PSD. E é precisamente o PSD, o nosso próximo tópico, tem que ver com o debate em torno do governo de Pedro Passos Coelho, que também esteve presente. Bom, foi um momento, lá está, mais um momento em que eu julgo que o Marques Mendes poderia ter utilizado esse momento para ganhar aqui alguma dinâmica quando fala da privatização da TAP, quando o põe relativamente nessa posição, e ele diz: bom, calma, eu não fiz parte desse governo, não fui chefe de Estado, portanto isso não pode ser dada essa responsabilidade. E a linguagem corporal também acompanha essa tentativa de se distanciar. Completamente. Vimos o Marques Mendes de mãos em stop. Aliás, Marques Mendes comunica bem do ponto de vista corporal, é uma pessoa que utiliza bem o corpo, dá uma boa dinâmica naquilo que é comunicação, pautando quando tem que pautar. Aliás, nós vamos vendo Marques Mendes muito académico, num discurso sempre ele muito académico, de querer enumerar em primeiro lugar isto, em segundo aquilo, em terceiro aquilo outro, e as mãos, de facto, o corpo, a face. Os anos enquanto analista político também lhe permitiram ganhar essa estaleca. Também, com certeza, de ir buscar, mas também tem a ver um pouco com a nossa forma de comunicar, e ele tem uma dinâmica na comunicação. António José Seguro é muito mais contido do ponto de vista emocional e do ponto de vista da comunicação, não é tão expressivo na forma como os gestos possam ser evidenciados. E, de facto, nós temos aqui momentos interessantes na comunicação, onde eles amplificam bem aquilo que com o corpo aquilo que dizem, não houve contrariedade. Janete, aqui é um ponto interessante. Eu gosto de debates mais um bocadinho picados, porque há maior exaltação e o corpo dá mais sinal disso mesmo. A nível comunicacional acredito que seja mais entusiasmante. Vamos ver então outro momento também de Luís Marques Mendes, que nos trouxe no âmbito deste debate e que tem que ver com a convergência entre os dois candidatos também.
O que é que nos pode dizer? Pronto, é aquilo que já tínhamos falado um pouco, há uma convergência grande entre os dois candidatos e toda a comunicação dele, e se virmos o António José Seguro enquanto houve isto, houve numa pacificação, mãos cruzadas, puxadas junto ao corpo. Fecha-se, é isso? De aceitação, quase, não numa postura, podia ter uma postura muito mais ampla de comunicação, que não aconteceu aqui. Mas está como que fechado a esse tipo de conexão? Não, eu diria mais quase numa estagnação e de aceitação relativamente àquilo, isto é o que tem que ser. Nós não vimos aqui interrupções de palavras, não vimos sobreposição de debates. Aliás, António José Seguro tem um controle emocional muito maior do que tem Luís Marques Mendes na sua base, na sua forma base de comunicar. Já tínhamos visto isso com André Ventura, há dados momentos, dizer ok, eu vou então parar, o senhor vai falar e depois eu volto ao diálogo. Portanto, não sobrepõe muito a comunicação, e aqui houve um respeito mútuo de parte a parte. Muito bem, vamos a outro momento de António José Seguro e com Marques Mendes, no fundo, a dizer que é muito interventivo. Pois, esse é outro tema. Eu acho que Marques Mendes foi buscar uma bandeira eleitoral de que uma das críticas que os portugueses fizeram é que gostavam de ter um Presidente da República mais interventivo. E ele vem dizer, eu sou mais interventivo. Há uma divergência entre nós e a momentos esclarece isso mesmo, dizendo aquilo que nos separa é que eu quero ser uma pessoa mais interventiva. Mas o que é ser uma pessoa mais interventiva, mas depois não é combativo. Depois não trouxe o facto de ser interventivo ou querer ser interventivo no discurso, no diálogo, na oposição, portanto não basta dizê-lo. Isto é como a mulher de César, não basta parecer, não basta ser, tem que parecer, e aqui é a mesma coisa. Não basta dizer eu quero ser mais interventivo, eu vou ser mais interventivo. Essa é uma bandeira que de facto foi retirada dos mídias em geral, que os portugueses gostariam de ter um Presidente da República mais interventivo, agora tem de facto ele está a tentar colocar-se nessa posição. Vamos também a este tema, nova realidade chega. De que forma, com que postura é que enfrentaram este tema os candidatos? Olha, foi talvez, Janete, o momento em que quer António José Seguro, quer Marques Mendes se crisparam mais, não um contra o outro, mas na forma de comunicar. Acho que apareceu ali o tema chega e foi é como se André Ventura tivesse entrado no debate. Exatamente, precisamente. Parece que foi ali um boost para que o processo emocional ganhasse outra dinâmica, e vemos uma imagem de António José Seguro com alguma expressividade mais de raiva na face quando se refere às questões do Chega, e como disse bem, acho que quase que caiu ali a figura de Ventura e que condicionou um bocadinho este momento. Foi um momento, talvez, dos momentos mais acesos. Nem aquele momento em que ele confronta Marques Mendes com a questão da TAP foi tão aceso como este, que falam da questão do Chega. Vamos ao penúltimo momento. O que é que poderia descrever dele? Estou a ouvir mal, qual é o momento? Tem que ver com a iniciativa tomada pelo Governo. Uma reforma importante. Pronto, lá está. Aqui um momento, talvez, de que António José Seguro confronta mais Marques Mendes, um corpo mais projetado para a frente. Tem que ver com a lei laboral, é isso? Tem a ver com esse processo, um corpo mais projetado para a frente, mãos mais na direção de Marques Mendes, e dar aqui uma nota. Marques Mendes, quando teve que ser mais agressivo, nunca o fez na direção de António José Seguro. Fez sempre na direção do Carlos Daniel, no moderador. Nunca se virou para o António José Seguro com alguma agressividade. Virava aos passos quando já tinha acalmado mais. Portanto, o que é que isso nos diz sobre Marques Mendes? Não conseguiu confrontar olhos nos olhos? E quando olhamos para isto, e quando ouvimos dar tanta vez razão a António José Seguro, e tanta vez que estavam ligados, acho que se tentou ligar demasiado e não foi capaz depois de confrontar. De ir ao confronto, e se quer que lhe diga, acho que não é um ganho para Marques Mendes esta tentativa de aproximação. E temos ainda um pedido de desculpa. É isso? Num dos momentos finais. Um dos momentos finais. Primeiro lugar. Mas começou por isso. Luís Marques Mendes começou por dizer que era diferente e que era mais interventivo. Luís Marques Mendes diz, bem, já houve uma situação... Estava a ver só... Estava a situar-se, se situava no momento, que é um pedido de desculpa do António José Seguro a Marques Mendes sobre aquilo que tinha dito. Foi talvez o único momento em que ele mais se ligou às questões emocionais com Marques Mendes. Eu gostaria de dar aqui uma nota final. Se me perguntassem quem é que ganhou este debate e quem é que tirou o maior proveito nisto, eu diria que eventualmente Gouveia Melo ou André Ventura, porque acho que nem Marques Mendes conseguiu capitalizar para o seu eleitorado, nem António José Seguro conseguiu ir buscar mais informação daquela, ou mais eleitorado do que aquele que tinha antes deste mesmo debate. Muito bem. Rui Mergulhão Mendes, muito obrigada por ter estado aqui connosco neste jornal de uma boa